Olá, graça e paz. Olá, gente, tudo bem? Olá, Oi, a oi, paz, tudo paz, bem? graça e paz, pessoal, tudo bom? Vamos entrando, meu povo. Glória a Deus. Mais um dia de célula. Ainda não podemos estar em comunhão na igreja, mas glória a Deus pela tecnologia, né, que nos proporciona de estarmos juntos aqui. Amém? Hum, Rosiele, seja bem-vinda. Amém, glória a Deus. Vamos começar? amém. Sei que hoje Deus vai te usar tremendamente. Todo nervosismo vai cair por terra em nome de Jesus. Amém. Nervosa a gente fica, viu? Mas amém. Aí onde você estiver, curve sua cabeça. Vamos agradecer ao Pai hoje por mais um dia, por mais Ele ter proporcionado este momento na vida da gente. Pai querido, Pai amado, glorificado e exaltado seja o teu santo e poderoso nome, Jesus. Obrigada, meu Senhor, por mais este dia na tua presença, Pai. Obrigada, Senhor querido, pela oportunidade que o Senhor está nos dando, Jesus, porque é tudo pela tua misericórdia, meu Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nos guarda, nos livra, Senhor, de todo o mal, Pai. E que o Senhor, Jesus querido, venha usar, Senhor, a Alessandra de forma sobrenatural, Pai. Que o Senhor venha capacitá-la, Jesus querido, que não seja ela falando, mas o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, vai derramando da tua graça, Pai. Que cada pessoa, Jesus querido, que estiver assistindo esse vídeo, meu Pai, que cada pessoa, Senhor querido, que ainda for assistir este vídeo, Senhor Jesus, sejam abençoadas em nome de Jesus, Pai. As nossas vidas estão em tuas mãos. É o Senhor quem nos conduz, é o Senhor quem nos dirige. Nós estamos aqui somente para cumprir com aquilo que o Senhor determinar para nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço. Amém, Jesus, e graças a Deus. Eu vou colocar um louvor aqui. Se ele estiver muito baixo, vocês dão feedback aí. E se ele estiver alto demais, vocês também falam aí, por favor. Medita na letra desse louvor. Amém, Jesus. Glórias ao teu nome, Jesus. Não quero interromper teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. Aleluia, Jesus, louvado seja o teu nome, Jesus. Minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho. Aleluia, Jesus. Descansa em minha alma, e acalma a tempestade Que agita o meu coração. acalma o meu coração, Acalma o meu coração. Aleluia, Jesus. mas é te adorando Que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração. Aleluia, Jesus. Acalma o nosso coração, Jesus. Este mundo, se for em tua presença, acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir,
Ó Pai, Pai, não deixe as horas e a fé diminuir. aleluia, Perdoa, Jesus, perdoa, Senhor, Senhor. em meio ao perseverança. Não estivesse aqui. Viver na superfície, Senhor, sem respirar, é o mesmo que morrer por não te adorar. Aleluia, Jesus. Senhor, sem tua presença. Aleluia, Senhor. Nós somos dependentes de Ti, Senhor. Nós precisamos da Tua presença, Senhor. Acalma o meu coração. Aleluia, Jesus. Abençoada aflição, acalma o meu coração, acalma o meu coração. Aleluia, Jesus. Acalma o meu coração. Acalma, Senhor, o nosso coração, Jesus. Coração aflito, coração ansioso, Jesus. Cai por terra, Senhor, tudo que não te agrada. Em nome de Jesus. Acalma o meu coração. Aleluia, Jesus. Em nome de Jesus. Se for em tua presença, acalma o meu coração. Amém, aleluia, glória a Deus. Alessandra, que Deus te use poderosamente. Estamos aqui para te ouvir. Amém. E aí, pessoal, como que estão todos aí? Eu acredito que todos estão na quarentena, né, como nós, principalmente, né, esses últimos dias aí, todos estão pedindo para a gente não sair realmente de casa. E assim, como diz aí o louvor, né, calma o meu coração. Eu acho que tá todo mundo em casa, não tem ninguém ansioso, né? Só eu que tô ansiosa hoje por essa live. Eu acho que tá todo mundo numa boa em casa, sem ansiedade, né? Só que não, eu acho que não, né? Não. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre ansiedade. Eu acho que nesse momento que estamos vivendo, a gente está passando muito por isso. Por mais que a gente não tenha um transtorno de ansiedade instalado, que realmente é uma doença, a ansiedade é algo normal, é uma reação normal, inerente ao ser humano. Tem um texto aqui em 1 Pedro 5:7 que fala: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Tem vários textos na Bíblia que falam sobre ansiedade também. Quando a ansiedade é normal, ela nos deixa em alerta, né? Então, assim, é bom porque, assim, a gente preserva a nossa vida, muitas vezes, porque ela te faz olhar para os caminhos mais certos, não se colocar em perigo. Mas muitas vezes ela é doentia, ela se torna patológica, né? E a gente vive hoje em dia numa sociedade que é muito ansiosa. Eu tenho percebido, como a pastora já falou, eu sou psicóloga, e eu tenho percebido como a gente recebe em consultório pessoas muito ansiosas, assim, pensamento a milhão. Às vezes a gente se sente assim, muitas vezes você tem coisas a fazer e muitas coisas ao mesmo tempo, e às vezes as pessoas cobram que a gente dê conta de todas as coisas, né? Nos solicitam demais, então assim, a gente começa a ficar ansioso e isso pode se tornar uma doença, uma patologia, se a gente não tomar cuidado, né? E assim, a ansiedade, o que nos causa? Ela nos inquieta, ela nos deixa sem paciência muitas vezes, e assim, a gente quer tudo para hoje, tudo para ontem, muitas vezes, né? Então,
a gente fica, é um sentimento, e ele é comum a todo ser humano, né? Eu sinto, você sente, mas quando muitas vezes o corpo começa a dar sinais de que isso é patológico. O que que acontece? Às vezes a gente sente uma falta de ar, alguma coisa, e pensa que é orgânico, que é eu tô com alguma doença, palpitação no coração. Hoje eu tô com o coração palpitando, mas isso é da ansiedade normal, graças a Deus. E a gente ignora muitas vezes. Às vezes, assim, na correria, no dia a dia do trabalho, a gente não presta muita atenção. A gente fala, não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que seguir, e vai ignorando. E às vezes isso se torna um problema realmente, né? Às vezes é necessário tomar medicamento, fazer terapia. E aqui é interessante, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Às vezes a gente até esquece disso. Eu tenho tido contato com algumas pessoas cristãs e com transtorno de ansiedade mesmo, já precisando de medicamento. E uma coisa que eles falam muito assim, eu tentei, eu por ser cristão, eu pedi a Deus, eu fui atrás. E é uma coisa que às vezes a gente faz muito, né? A gente, a gente pensa assim, não, Deus vai me ajudar. Só que Deus quer que a gente faça a nossa parte. Se realmente é algo que já está num nível já avançado, a ponto de te paralisar muitas vezes, ele quer que você procure ajuda. Né? E muitas vezes tem que ser uma ajuda médica, nem sempre dá para ser só uma ajuda de um amigo ou só de um psicólogo, precisa de uma ajuda médica também. E a ansiedade, a gente fala que a ansiedade ela é um excesso de futuro. Enquanto a depressão é um excesso de passado, a ansiedade é um excesso de futuro. Porque a gente sempre está preocupado. Quando você está ansioso, você está sempre preocupado com o porvir. Então, por isso que a gente fala que é um excesso de futuro. E, assim, e geralmente são preocupações excessivas. E assim, com coisas que talvez nem aconteçam. Então, o que a gente está passando nesse momento agora? A gente está todo mundo com medo dessa doença que chegou aí de repente. E ela falou, dá para aumentar um pouquinho, acho que eu tô nervosa. A gente tá muito preocupado com essa doença que chegou. Então, assim, a gente junta, você tá confinado, aí ter que ficar. Então, o que acontece? Muitas vezes a ansiedade, ela aumenta muito. E, assim, a gente começa a ter sintomas, né? Muitas vezes, quem já era ansioso começa a ter alguns sintomas. E isso tem que olhar para isso, porque não é simples assim. O que acontece? O que tem acontecido muito com a gente, né? A gente fica em casa, a gente come muito às vezes, né? Isso para uma pessoa que tem já um problema de ansiedade sempre reclama. Ou tem pessoas que, ao contrário, não come nada. Mas a grande maioria come muito, né? Você está em casa, tá a mão ali, você vai. E às vezes, para aplacar essa ansiedade, essa angústia, ou você come muito, ou você gasta muito, quando você pode sair, né? Agora a gente não está podendo, se envolve em vícios, e isso acaba piorando, na verdade, né? A nossa condição. Porque se você comer demais, você vai ter um problema com a balança, aí isso vai te deixar com a autoestima baixa. Vai ficar endividado se comprar demais. Então, a ansiedade, ela causa muitos males se você não prestar atenção e cuidar disso, né? O interessante seria você já ver os sinais e cuidar disso antes que aconteça que tenha que levar ao médico, né? E o fato da gente estar em casa, isso causa muita ansiedade. Mas a palavra de Deus diz que ele nos ensina que não precisamos temer o amanhã, ficar preocupados com o que está por vir, né? Em Mateus 6:34 ele fala exatamente isso, né? Não vos inquietais, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então, assim, na verdade, a ansiedade nada mais é do que você pensar, o que eu vou fazer amanhã? Como que vai ser amanhã? Então, assim, e isso atrapalha muito a nossa vida espiritual também, porque a gente não consegue concentrar,
você não consegue parar para ler. A ansiedade causa isso, você não consegue parar para ler a Bíblia, você não consegue se concentrar. Então, você está sempre pensando, ai, não, mas eu não posso fazer isso porque pode acontecer outras coisas. Então, é realmente algo que muitas vezes paralisa a nossa vida. Fora que, quando se torna uma doença, você precisa de tratamento, precisa de remédio muitas vezes, né? Uma coisa que a gente fala em consultório mesmo, a gente não pode falar de religião em si, né? Você tem que ser mais superficial. Isso quando um paciente vem e te fala sobre alguma religião, você pode conversar com ele, mas a gente não pode induzir e falar muitas coisas. Mas o que a gente fala? Muitas vezes, quando você está num estado de ansiedade já avançado, você precisa, além de fazer terapia, precisa procurar um médico, porque muitas vezes é um remédio que você precisa tomar, fazer exercício físico e a espiritualidade. Muitos médicos hoje em dia, eles já utilizam isso. Então, isso é ótimo, né, pra gente. A gente pensa assim, antigamente, não, é a medicina pura e não, ninguém acreditava muito nessas coisas, mas a gente vê, e eu costumo falar isso para os pacientes, a gente vê que a espiritualidade ajuda muito. E a gente fala, não dá para fazer todas as... um só, isolado, tem que ser um conjunto de coisas. Por isso que assim, a gente tem que realmente se voltar para Deus da nossa maneira, né? No consultório a gente fala assim, independente de religião, mas assim, já planta a sementinha, a pessoa precisa procurar. Geralmente, quando você fala espiritualidade, o que vem à cabeça é Deus. Então, assim, já é alguma coisa que a gente pode falar, querendo ou não. E é incrível que eu tenho bastante paciente cristão, evangélico. É bom porque aí eu consigo conversar mais tranquilamente em relação a quando fala-se de religião, alguma coisa assim, né? E não é fácil, a gente fica ansioso, muito ansioso. Aí hoje eu tava assim, mas é porque eu sinto vergonha de falar, eu achei que fosse pior até, tá sendo até mais tranquilo. Você vai ver, não vai ser tão assim. E assim, todo mundo se sente assim, muitas vezes, né? E assim, o que Deus nos fala? Que a gente precisa confiar nele de todo o nosso coração. E saber que, como filhos de Deus, a gente devemos ter certeza de que Ele nos ama e cuida de nós. Aí, muitas vezes, a gente pensa assim, mas eu estou muito ansioso, eu não consigo me concentrar, eu não consigo falar com Deus. Como que eu vou fazer? O que eu vou fazer se eu não consigo? Porque a ansiedade é uma inquietação, é muita inquietação. A gente fica, vai para lá, vai para cá, 1000 pensamentos passam na nossa cabeça. E aí ele fala que como que a gente adquire essa confiança em Deus a tal ponto da gente deixar de ser tão ansioso, deixar de ser ansioso. O que ele diz? Para poder confiar realmente em Deus, você tem que orar. A gente fala, para um paciente ansioso, ele precisa meditar. E às vezes a gente fala, nossa, meditar é muito difícil. Mas a oração é uma forma de meditação, se você for pensar. É você e Deus. Então, assim, você vai para o seu quarto, fica sós com Deus, porque muitas vezes a ansiedade vem de muitas atividades, muitas pessoas, muitos pensamentos. Então, o que ele nos ensina aqui? Para confiar completamente em Deus, a gente precisa orar. E muitas vezes a gente tem que orar no nosso quarto, sozinho com Deus. Isso é uma forma de meditar. Eu estava lendo e eu falei assim, realmente orar é uma forma de meditar também, porque você vai estar com Deus, muitas vezes a sós. E agradecer é uma forma de você começar a ter confiança em Deus também. Tudo que, por mais que hoje não foi um dia bom, eu não me senti tão bem, não me senti tão seguro, mas assim, vou agradecer assim mesmo, porque é o que Deus quer que eu faça e é o correto, né?
como que eu consigo essa confiança também? Entregando a Ele diariamente tudo aquilo que tira a nossa paz. Isso aí é extremamente importante, porque todos os dias a gente tem algo que tira a nossa paz. É muito difícil você passar um dia assim, eu passei o dia totalmente tranquilo. Nem sempre a gente consegue um dia muito tranquilo. E eu acho que assim, orar é muito importante. Assim, a gente tem que orar todo o tempo. E eu acho que esse momento é um momento que nos convida a desacelerar e a buscar as coisas de Deus. Isso vai fazer bem, sempre vai fazer bem. E nesse momento, acho que mais ainda, porque ele vai ajudar na ansiedade. E aqui, ó, em Filipenses 4, 6, 7, ele fala tudo isso que eu acabei de falar. Orar, agradecer e entregar a Deus tudo aquilo que tira a sua paz. Ele diz aqui em Filipenses, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Ele fala que se você orar, se você agradecer, se você colocar nas mãos de Deus, ele vai guardar sua mente. Porque o que é essas doenças psicológicas, as doenças mentais, emocionais, né? São coisas que afetam a nossa mente. Então, assim, a ansiedade é algo que deixa a sua mente ali a mil, não consegue isso com pensamentos negativos. Geralmente são pensamentos negativos de que vai dar errado, de que as coisas vão dar errado, né? Então, assim, ele fala que se você fizer, a Bíblia diz, se você orar, você agradecer e apresentar a Deus tudo aquilo que tira a tua paz, ele vem e te protege. Ele vai guardar o seu coração e a sua mente em Jesus. E eu acho que e agora esse é o momento realmente da gente se voltar a Deus, né? Assim, em forma de a oração você consegue meditar, você vai meditar, isso vai ser algo que vai te acalmar, né? Você conversar com Deus, controlar a sua respiração, porque assim, tem muitas coisas que a gente fala quando está ansioso. Você tem que buscar controlar a sua respiração. A gente vê que quando você está ansioso, fala muito rápido, não respira direito, então isso aumenta. E às vezes é pensar, vai passar. Eu estou sentindo isso, mas eu vou me concentrar, eu vou meditar em Deus, eu vou meditar na palavra de Deus e Ele vai me ajudar e vai fazer tudo isso passar. Então, assim, é mais ou menos isso que eu queria dizer. Eu ainda estou um pouco nervosa, mas se alguém quiser falar alguma coisa, se a Ana quiser complementar alguma coisa. Eu estava lendo aqui também, até em Provérbios 12, 25, que diz que a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. E a gente refletindo nessa palavra, a gente também pode perceber, assim, eu acredito que assim como a depressão, a pessoa que está ansiosa, se eu estiver errada você me corrige, mas a pessoa que também estiver ansiosa, ela também precisa ouvir palavras de encorajamento, né, de ânimo, para ela não se afundar cada vez mais. Eu até acredito que a ansiedade pode acarretar a depressão, né, pode levar à depressão. Não sei. E tem sintomas bem parecidos, por isso que é difícil quando você vai fazer, se for pedir um diagnóstico, é difícil você fechar um diagnóstico. Todo mundo fala, diagnósticos psicológicos são bem difíceis de fechar, não é uma doença ali que tem algo fechado, porque então, são sintomas muito parecidos, então dá para, às vezes você tem depressão com sintomas de ansiedade, ou você tem ansiedade com sintomas de depressão. E realmente é isso. Aí eu lembrei agora de um versículo em Salmos, acho que é Salmo 46, 10 também, que uma vez eu ouvi, eu achei ótimo, que nos ajuda também aqui. É Salmo 46, 10. Aquietai-vos
e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Então, assim, por mais que a gente esteja passando por tudo isso, eu acho que assim, a Bíblia realmente tem resposta para tudo, né? E que nem uma coisa que você falou assim, as pessoas precisam de palavras de encorajamento. E muitas vezes é o que eu ouço dessas pessoas que eu atendo, que são cristãos, elas falam assim, as pessoas falam, você tem que confiar em Deus. Sim, é lógico, é primordial que você confie em Deus, mas muitas vezes você já está num estado que você tem dificuldade, né, para fazer as coisas e melhorar por si só. E às vezes isso traz culpa para as pessoas. Eu muitas vezes, às vezes, falo assim, não, você tem que fazer, você tem que fazer. E aí eu quero fazer, mas eu não consigo. E aí me vem a culpa. Às vezes as pessoas fazem isso para ajudar, que nem a depressão. Muitas vezes as pessoas falam assim, é falta de Deus. Não é que é falta de Deus. E falar isso para uma pessoa depressiva ou para uma pessoa que é ansiosa não vai ajudar. Vai muitas vezes atrapalhar. Por quê? Ela vai se sentir muito culpada. Ela vai falar, poxa, eu sou, eu aceitei Jesus e eu creio que Ele é o meu Senhor, o meu Salvador, mas eu não estou seguindo a palavra dele, né? Mas muitas vezes, assim, a gente precisa de outros recursos para melhorar. E se a gente, às vezes as pessoas costumam falar, não, você não pode ficar assim. Eu tive depressão um tempo na minha vida, um tempo atrás, e todo mundo me falava, não, imagina. E aí, às vezes, as pessoas dizem, não, mas você tem casa, você estuda, você faz faculdade. E isso te faz sentir pior, às vezes, né? Falar, poxa, eu sou tão ingrata, né? E muitas vezes não é porque você quer que você se sente assim, ansioso ou com uma tristeza profunda. Então, eu estava ouvindo esses dias falar sobre essa pandemia. Realmente, a gente vê que são coisas que vêm acontecendo, que está anunciando muita coisa que a Bíblia diz. Mas eu acho que não adianta a gente ficar falando assim, viu? Olha, Deus castigando os pecadores. É que Deus é Deus. Porque se você ficar falando sempre isso, é consequência, certeza que é consequência das coisas que os homens fazem, que nós homens fazemos. Nós todos somos pecadores, né? Então, se a gente ficar frisando isso, é como se a gente estivesse falando assim, que Deus é um ser punitivo, como quem olha, por exemplo, as pessoas que não acreditam muito, devem falar assim, nossa, mas que Deus é esse, né? Que Deus que eles seguem, que Jesus é esse que está punindo. Então, assim, é consequência, realmente é consequência, mas agora a gente ficar colocando que a gente intensifica o medo das pessoas, na verdade, né? E isso, acho que eu nem falei aqui, mas o medo é o principal causador de ansiedade, né? E assim, se a gente ficar intensificando esse medo, falando dessa forma, primeiro que a gente vai colocar Deus como algo punitivo, e não é isso que a gente quer que as pessoas vejam, né? O que a gente tem que fazer? É mostrar que é um Deus de amor, que apesar de tudo que está acontecendo, você pode se voltar a Deus. Se você não aceitou Jesus ainda, se você nunca pensou que a gente está passando por um momento que a gente não pensou que a gente já leu na Bíblia, a gente nem imaginava, você até sabe que isso pode acontecer, mas você pensa assim, não, tá longe e tudo, né? E a gente não imaginava isso, né? Então, eu acho que é hora da a gente falar de um Deus de amor, não um Deus que está te punindo a humanidade. É consequência, realmente é consequência. E ele disse que todas essas coisas aconteceriam, mas é consequência do nosso pecado, das nossas atitudes. Então, assim, ao invés de a gente pegar e ficar postando coisas na internet, viu, olha, falou, tal fulano falou isso de Deus, fez tanta coisa aí, ele está nos punindo. Não, vamos falar assim, é momento da gente olhar para tudo isso e ver que o mundo tá de cabeça para baixo, então vamos nos voltar a Deus, vamos aceitar Jesus. Então, eu acho que essa é a nossa oportunidade, na verdade, né? De falar coisas de amor, não de falar de um Deus punitivo, né? É verdade.
É verdade. E é isso, né, gente? Como a palavra mesmo está dizendo aí, que o caminho é a oração. A gente tem acesso ao Pai através da oração. Então, tudo que tiver no seu coração de ansiedade, de temor, de tristeza, de angústia, é a oração que vai te ajudar. Glória a Deus, porque Deus ele capacitou pessoas aqui na Terra também para nos ajudar, porque também nós precisamos. Exatamente. Deus faz a parte dele? Faz, mas nós também temos que fazer a nossa, né? Exato. Então, que assim como mesmo ela disse, que está lá em 1 Pedro 5,7, lançamos sobre o Senhor nossos cuidados sobre Ele. Ele cuida da gente, é Ele quem nos fortalece. Ninguém vai dizer aqui para você que você vai, que a sua ansiedade vai ser de hoje para amanhã. Tem todo um processo. E se Deus estiver no seu, na sua frente, ele vai conseguir. Você vai conseguir sair disso. Você vai conseguir sair dessa ansiedade. E nunca desmotive uma pessoa ansiosa. Se ela estiver ansiosa do seu lado, tenta acalmá-la. Tenta procura ajuda. Se você tiver a oportunidade de falar do Senhor para ela, aproveita, fala, diga, mas não deixe essa oportunidade passar e lance sobre o Senhor todas as suas aflições, todas as suas angústias. E lá em Filipenses 4:6, não fiqueis ansiosos por coisa alguma. Não é de Deus. Eu acho que a ansiedade nos trava, a ansiedade não te deixa ir para frente, você não tem mais, não tem para onde correr. Estou errada? Não, tá certíssima. Paralisa realmente, né? Todas essas coisas que nos causam mal, né? A depressão, a ansiedade, principalmente a ansiedade, ela nos paralisa. Então, assim, você não consegue enxergar coisas que se você tivesse bem, você enxergaria aqui. É que nem a gente fala, a espiritualidade, você se voltar para isso. Porque você imagina, a gente tá passando por esses problemas todos. Se você não tem em quem confiar. Assim, a gente confia nas pessoas próximas e tudo, mas assim, são pessoas como a gente, são falhas como a gente, que assim, tá sujeito a tudo, né? Mas já pensou se você não tem em quem confiar, em Deus, em quem confiar? Então, assim, se você tá com ansiedade, depressão, você vai fazer todas essas coisas, mas assim, se você não tem, se você não acredita em algo que transcende todo o entendimento, fica muito difícil, fica impossível. Eu creio que fica impossível. A gente fala assim, tem que tomar remédio, fazer terapia, exercício físico e espiritualidade. Mas eu acredito que assim, tem que tá tudo junto e principalmente a espiritualidade. Porque se você confia, eu já cheguei a falar isso para paciente, se você confia em Deus, se você acredita que Ele existe, isso vai te motivar a buscar ajuda, outro tipo de ajuda. Porque se você nem confia em Deus, você não vai fazer essas outras coisas, você não vai ter forças para fazer essas outras coisas. É verdade. Aí você realmente se entrega e muitas vezes acontece o pior. Então, acho que é realmente o momento da gente falar de amor e não de punição, né? É verdade. É isso Então, aí. meus amados, então eu espero que essa palavra tenha ministrado ao coração de vocês. Parem um pouquinho para refletir sobre essas palavras. Se você anotou, dá uma lidinha depois na Bíblia. E que Deus possa abençoar a vida de cada um, amém? Então, curva agora suas cabeças aí onde vocês estiverem. E vamos entregar ao Senhor todas as nossas ansiedades. Vamos entregar ao Senhor tudo aquilo que tem nos afligido, tudo aquilo que não tem permitido o nosso caminhar. Porque muita coisa trava a vida da gente por conta disso. Então, vamos agradecer ao Senhor. Pai querido, Pai amado. Lançamos agora, Senhor, sobre Ti todas as nossas angústias, Senhor, todas as dificuldades, Pai. Tudo aquilo, Senhor, que não somos, Senhor, não somos capazes, Senhor querido, porque somente com a Tua ajuda, Jesus, nós conseguimos alcançar algo, Senhor. Somente com o Senhor, no controle das nossas vidas, meu Pai, nós conseguimos algo, Jesus, porque sozinho nós não somos nada, sozinho, Senhor, sem a Tua presença nós não somos ninguém, Jesus. E eu te agradeço, Pai, por esta palavra, Jesus.
Jesus. Eu te agradeço, Senhor, por cada vida, meu Pai querido, que esteve nesta célula, Jesus, nesta live hoje, Jesus querido. Eu te agradeço por cada um, Pai. Que se há algo, Senhor, no coração de cada um que está aqui assistindo, ou os que vão assistir, Senhor, que o Senhor vai tirando do coração, meu Pai. Vai limpando, Senhor, do coração. Vai tirando, Senhor, toda angústia. Vai lançando sobre o Senhor toda angústia. Tudo aquilo que tem te incomodado, vai jogando aos pés do Senhor e diga para o Senhor, Senhor, sozinho eu não consigo. Senhor, eu preciso da tua ajuda. Me ajuda, Senhor, a sair dessa situação. Porque muitas vezes também, Jesus querido, nós achamos que não estamos, Senhor querido, com problemas, mas nós sabemos, Pai, em nome de Jesus, que é o Senhor quem controla tudo, Pai. Então lançamos sobre ti, Senhor, todas as nossas aflições, Pai. Lançamos, Senhor, sobre ti, Senhor, todas as nossas angústias, Pai. Vai curando, Senhor, vai libertando, vai restaurando, Pai. Vai trazendo paz, Senhor, ao coração de cada um, Jesus. É o que nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. E que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todos para sempre. Amém. Amém e amém. Que essa palavra fique no coração de cada um, em nome de Jesus. Obrigada, viu, Alessandra? Que Deus te abençoe. Amém. E até uma próxima. Tchau, gente. Tchau, gente. Deus abençoe. Amém.